Olá pessoas, tudo bem? Vamos então à nossa segunda parte da aula sobre funções oxigenadas, funções orgânicas, né? Em que o objetivo nosso então com essa aula é fazer o reconhecimento. Eu consegui assim, ó, bater o olho naquela estrutura e saber qual ou quais funções ela apresenta, certo? Até porque na maioria das questões que vocês vão ver na apostila de vocês e nos vestibulares como um todo, os compostos apresentarão mais de uma função. Certo? Então vamos lá, parte 2. Bom, como comentado com vocês no finalzinho da parte 1, então, nós vamos ver agora alguns derivados dos ácidos carboxílicos. Os ácidos carboxílicos são funções bastante reativas, como os ácidos inorgânicos também, porque eles liberam aquele hidrogênio da hidroxila com certa facilidade. O que entrar no lugar, então, do hidrogênio que vai sair da hidroxila, do OH, do ácido carboxílico, vai fazer com que nós tenhamos novas funções. Se o que entrar no lugar for um grupo orgânico do tipo alquila ou arila, eu vou ter então um éster, que é o que a gente está vendo aqui no slide agora. Então, por definição, ésteres são compostos que apresentam um grupo funcional carboxilato, formados a partir da reação de um ácido carboxílico com um álcool. Olha só como a gente consegue observar essa reação no slide. Então, eu tenho um ácido carboxílico e um álcool. O OH de um deles, que pode ser tanto do ácido carboxílico quanto do álcool, se junta com o hidrogênio do outro, forma então uma moleculinha de água. E então o OCH3 ali do álcool, né, o OCH3 se junta ao carbono da carbonila e forma então a função éster. O grupo funcional então que tem o nome carboxilato é aquele ali, ó, eu tenho dois oxigênios no mesmo carbono. Então é um R, aquele R ali pode ser tanto um grupo orgânico arila quanto um alquila, certo? Então os ésteres são bem fáceis da gente fazer a identificação, a parte visual, porque você tem uma parte de cadeia carbônica antes, um C, dois Os e uma parte de cadeia carbônica depois. É bem fácil de fazer a identificação. Vários exemplos ali embaixo, então. Ó, o exemplo do meio traz um dos grupos sendo um radical arila e o outro sendo um radical alquila. Bom, a nomenclatura dos ésteres vai se dar da seguinte maneira. Hidrocarboneto ligado a carbonila, o nome do hidrocarboneto ligado a carbonila, tipo propano, butano, etano, mais a terminação ato, ó, metanoato, D, e o nome do grupo orgânico ligado ao oxigênio, o nome do grupo orgânico que entrou no lugar da hidroxila que saiu, tá? Então, olha só, vamos dar uma olhadinha nos exemplos. O primeiro foi até o que eu falei ali, ó, metanoato de metila. O segundo, ó, a carbonila, lembra que é o C-O. Então, do C-O para trás tem um carbono mais só, então são dois carbonos ao total até a carbonila. Então, etanoato de. Quantos carbonos tem depois do oxigênio? Só um, então metila. Etanoato de metila. O nome daquele terceiro ali tem a ver com um radical, tá? O radical orgânico em que eu tenho um anel aromático e um carbono pendurado nele chama benzil. Por isso que o nome daquele terceiro exemplo fica benzoato de etila. O etila é porque depois do oxigênio eu tenho só dois carbonos, tá? Então eu conto quantos carbonos tem até a carbonila, até o C-O, e monto o início do nome. Metanoato, butanoato, pentanoato de, e pego quantos carbonos tem depois do oxigênio. 2, etila, 5, pentila, 4, butila, tá? Então, benzoato de isopropila, sei lá eu, tá? O final é o ato de ila. A nomenclatura oficial foi essa. A nomenclatura usual dos ésteres, de novo, tem a ver com o nome do ácido carboxílico de origem. Então, tem aqueles ácidos carboxílicos que têm nomes usuais conhecidos, como ácido fórmico, ácido acético, ácido butírico, ácido propiônico. Então, esses caras que têm nome usual bem conhecido vão dar origem a ésteres com a nomenclatura derivada deles, tá? Então, ó, o primeiro ali, ó. O primeiro, até a carbonila, até o C-O, só tem um carbono. Então, ele é derivado do ácido fórmico. Por isso que fica formiato de metila, porque só tem um carbono depois do oxigênio. O segundo, até a carbonila, até o C-O, tem dois carbonos. Então, seria o etanoato, certo? Mas, a nomenclatura usual do ácido acético é...
do ácido etanóico é ácido acético. Por isso que a nomenclatura usual fica acetato de metila, porque depois do oxigênio só tem um carbono. E são os mesmos exemplos anteriores, né? Então, usando o mesmo exemplo anterior aqui agora, com a nomenclatura usual, fica benzoato de etila, certo? Do ácido benzoico. Beleza? Então, a nomenclatura usual dos ésteres deriva da nomenclatura usual dos ácidos que lhes deram origem. Bom, a primeira, então, função derivada de ácido carboxílico que a gente viu foram os ésteres. A segunda são os sais de ácido carboxílico. Bom, para formar um sal através de um ácido, a gente já sabe que é a reação entre um ácido e uma base. Aqui é a mesma coisa, então a definição de sal de ácido carboxílico. Derivado de ácido carboxílico pela substituição do hidrogênio da carboxila por um cátion, que pode ser metálico ou não. Então a gente tem um sal que não é metálico, que são sais de amônio, os outros todos são metálicos. Então, ó, é um ácido carboxílico, reage com uma base inorgânica forte, que pode ser hidróxido de sódio, hidróxido de potássio. E é uma reação de neutralização, porque o sal vai se formar através da saída do hidrogênio, então o hidrogênio ácido do ácido carboxílico, e a entrada do cátion da base, uma reação de neutralização. Dá o sal orgânico e a água, como a gente já esperava, certo? Exemplo, então, ali, ó. A primeira, já contando como exemplo a reação que está sendo apresentada ali, eu tenho o ácido acético, ou ácido etanóico, reagindo com o hidróxido de sódio. Olha ali como é que se forma a água, ó. O hidrogênio do ácido mais a hidroxila da base formando a água. Bom, esse hidrogênio que sai deixa um lugar para o sódio se ligar ali, certo? O sódio, então, se liga ao oxigênio, formando o sal. O nome daquele sal ali, no exemplo da reação, seria acetato de sódio ou etanoato de sódio, tá? Exemplos ali de baixo, ó, é o metanoato de potássio, o segundo o acetato de sódio, que foi o que eu falei agora, e o terceiro o benzoato de sódio, tá? Nomenclatura parecida com as dos ésteres. Repararam? A diferença é que daí, ao invés de você dizer, sei lá, benzoato de propila, benzoato de etila, você vai dizer o nome do metal, ou o nome do cátion, de maneira geral, né? Que substituiu o hidrogênio. Então, a nomenclatura e o PAC, ó, utiliza-se a nomenclatura oficial dos ácidos, trocando o sufixo ico por ato, certo? Mais o nome do cátion. Então, ó, etanoato de sódio, metanoato de potássio, benzoato de sódio. Ok? A nomenclatura dos sais é bem fácil, é inclusive parecida com a nomenclatura dos sais inorgânicos. Tipo, se você pensar, sei lá, sulfato de potássio, carbonato de sódio. Aqui, ó, etanoato de sódio, metanoato de potássio. É bem parecido. Bom, a nomenclatura usual, como eu já acabei adiantando ali antes nos exemplos anteriores, também deriva do ácido de origem, já que são funções derivadas de ácidos carboxílicos. Então, se o sal orgânico, ou né, o sal de ácido carboxílico for formado a partir de ácidos que tenham um nome usual bastante conhecido, esse nome também vai ser utilizado como aí, um embasamento para a nomenclatura do sal. Então, o primeiro ali, ó, acetato de sódio, porque se eu substituir o sódio pelo hidrogênio, fica o ácido acético. Por isso que é acetato de sódio. O segundo, se eu substituir o potássio pelo hidrogênio, fica o ácido fórmico. Então, ali é o formiato de potássio. E o terceiro, se eu tirar o sódio e botar o hidrogênio, fica o ácido benzoico. Por isso que o nome fica benzoato de sódio. Tá vendo como a nomenclatura vai ficando mais fácil de entender à medida que as funções vão progredindo? A gente vai buscando, vai procurando semelhanças aí entre os compostos e entre as suas nomenclaturas para ajudar na hora da memorização. Bom, a próxima função, então, são os cloretos de ácidos. Olha só, são derivados de ácidos carboxílicos pela substituição da hidroxila inteira, do OH inteiro, da carboxila, né, por um átomo de cloro. Porque o cloro é um halogênio super reativo, então ele ataca essa posição da hidroxila e consegue retirá-la de lá. Então, o grupo funcional ali, um R, pode ser qualquer radical, qualquer grupo orgânico, uma C-O, que é a carbonila, com um Cl. Então pensa, se eu tirar aquele Cl dali e botar um OH, ia ser a carboxila do ácido carboxílico. Quando esse OH sai e
entra no lugar o cloro, eu tenho um cloreto de ácido. Exemplos ali embaixo, ó. C+OCl, ó, só com um hidrogêniozinho, então é oriundo do ácido metanoico. O segundo exemplo, oriundo do ácido benzoico, então eu troco o OH pelo Cl. E o terceiro exemplo, bom, daí é ali interessante, ó, tem dois grupos funcionais. Então o ácido de origem era o etano dioico, e eu troquei as duas hidroxilas por átomos de cloro. Então, é um cloreto de ácido com duas funções presentes no mesmo composto, e o composto bem pequenininho, né? Então, a nomenclatura. A nomenclatura é cloreto de, daí você vê qual é o hidrocarboneto correspondente, como assim? Quantos carbonos tem? Se for 3 é propano, se for 4 é butano, e você troca então, só adiciona o ila no final. Tipo, metanoíla. Olha ali, eu coloquei exemplos com reações para a gente ficar como se fosse uma reaçãozinha, para ficar mais fácil a gente perceber. Então, ó, ácido metanoico, sai a hidroxila, entra o cloro. Como é que fica o nome? Cloreto de metano, porque só tem um carbono, metanoíla. Facinho, né? O segundo, ácido etanoico, tira a hidroxila, coloca o cloro. Cloreto de etanoíla. Beleza? O terceiro, ácido benzoico. Tira a hidroxila, bota o cloreto. Como é que fica então? Cloreto de benzoíla. Esse nome é facinho, né? Bem tranquilo, bem fácil de fazer associação. E a nomenclatura usual, de novo, olha só que surpresa! Tem a ver com a nomenclatura usual dos ácidos carboxílicos, e são sempre os mesmos que a gente vai trabalhar. Lembra que eu falei para vocês lá quando a gente conversou sobre ácidos carboxílicos que o fórmico e o acético seriam os mais cobrados. Tá aí eles de novo, ó. Ácido fórmico, tira, que é o metanoico, a hidroxila, coloca o cloro, vai ficar cloreto de formila, ao invés de metanoíla, tá? O ácido acético, tira a hidroxila, coloca o cloro. Então, ao invés de ficar cloreto de etanoíla, vai ficar cloreto de acetila, porque eu estou usando a nomenclatura usual, ok? Bom, essa próxima função chama anidrido. O anidrido o nome da função vem de anidro. Anidro significa sem água. Tá? O que acontece? Ele é derivado, então, de uma reação entre dois ácidos carboxílicos que sofrem uma reação de desidratação intermolecular, ou seja, entre dois ácidos carboxílicos há a perda de uma molécula de água. Tá? A gente pode ver ali no slide. Então, quando essas duas partes de ácido carboxílico se juntam, eu tenho um anidro, mas a gente chama de anidrido, tá? Que é o nome correto. Então, a definição é justamente essa, derivada da reação de desidratação intermolecular de ácidos carboxílicos. A reação tá ali, então, ó, o ácido carboxílico, ácido etanoico, reagindo com um outro ácido etanoico. Consegue perceber aqui, observando o slide, onde é que sai a moleculinha de água? Ó, sai a moleculinha de água e aquelas duas partes se unem para completar o número de ligações do oxigênio. Então, se uniu ali e eu formei o anidrido, ok? Então, ali no anidrido, repara que tem um heteroátomo. O oxigênio está funcionando como um heteroátomo ali, né? Então, eu tenho anidrido e água. O grupo funcional é bem característico, ó. Então, C+O, C+O, de novo, tá? Então, são dois ácidos carboxílicos que se unem e saem, né? E perdem uma molécula de água. Então, aqui vários exemplos. Ó, existem anidridos simétricos e assimétricos. A gente nem entra muito nessa classificação. Os simétricos são aqueles formados a partir de duas moléculas do mesmo ácido, certo? Duas moléculas iguais. Mas eu posso ter a formação de um anidrido a partir de moléculas de ácido diferente. Um ácido metanoico com um ácido etanoico, um propanoico com um butanoico. Daí são anidridos assimétricos. O que importa é que sejam dois ácidos carboxílicos reagindo. Então, nomenclatura da IUPAC. Anidrido, tem que usar a palavrinha anidrido no começo, mas o nome dos ácidos que deram origem. Como é que tu vai fazer? Tu pega o grupo funcional e divide ele ali no meio. Tu sabe que aquele grupo funcional C+O de novo, cada um dos C+Os veio de um ácido carboxílico. Divide ali e tu vê quais os ácidos que deram origem. Ó, esse primeiro era um anidrido,
e que os dois ácidos eram iguais, né? Era um anidrido simétrico. Então, ó, os dois ácidos, o ácido etanóico, sofre a reação de desidratação intermolecular, então dá o anidrido etanóico. Mesmo nomezinho do ácido de origem. Tá? Não é outro nome, não muda a terminação, não nada. Anidrido etanóico. Bom, se os ácidos forem diferentes, ó, aqui nesse exemplo, o ácido metanóico, perdão, e o ácido etanóico, é só você citar o nome dos ácidos em ordem alfabética. Então, anidrido, etanóico e metanóico. Certo? É bem fácil, é só você saber os nomes dos ácidos de origem. Bom, a nomenclatura usual depende novamente da nomenclatura dos ácidos de origem, dos ácidos mais conhecidos que tem nomenclatura usual. Então, ó, anidrido fórmico, o primeiro exemplo, porque vem do ácido fórmico, anidrido acético, e o terceiro exemplo ali com um anidrido assimétrico, com ácidos diferentes, então anidrido acético e fórmico. Ó, como é que você vê? Você divide ali, ó, um C-O para cada um dos ácidos que formaram esse anidrido. Bom, o C-O da esquerda só tem um carbono, então é o metanóico. O C-O da direita tem mais um outro carbono, são 2 carbonos. Então, é o acético, certo? Bom, a parte 3 é a parte das funções nitrogenadas, certo? Até agora a gente viu só funções cujo oxigênio era o principal motivo aí de você ter saído da gama dos hidrocarbonetos. Então, nessa terceira parte desse mesmo módulo, a gente vê as funções nitrogenadas. Vamos lá, então. Bom, as duas primeiras funções que a gente vai ver, que são as aminas e as amidas, são sem dúvida nenhuma as funções nitrogenadas mais importantes. São para elas que a gente vai dar mais atenção, vai ver classificação e tudo mais, certo? Então, as aminas, elas são derivadas da amônia, pela substituição dos hidrogênios da amônia. A amônia é o NH3, então se você substituir um hidrogênio, 2 ou 3 hidrogênios da amônia por radicais orgânicos, você vai ter então a amina primária, se substituir só um, uma amina secundária, se substituir 2, e uma amina terciária, se você substituir os 3, ok? E esses radicais podem ser de qualquer tipo, tanto alquila quanto arila. Bom, a nomenclatura das aminas, ela é bem característica e bem fácil também, ó. Nome dos grupos substituintes em ordem alfabética e mais a terminação é a própria palavra amina. Você vai citar os grupos substituintes. Se for só um, você diz o nome do grupo com a terminação amina. Se for mais de um, você vai citá-los todos em ordem alfabética e a terminação amina da mesma maneira. Então, olha só, o primeiro exemplo. Tem o NH2 e o CH3, certo? Se vinha do NH3, que é a amônia, e eu ainda tenho 2 hidrogênios ali, é porque é uma amina primária, só tem um substituinte, certo? Então, ó, qual é o substituinte? É o metil. Então, ali eu tenho a metilamina. Pronto. Ó, no segundo, eu também tenho só um substituinte, que chama etil. Então, etilamina. No terceiro, a fenilamina. No quarto, a isopropilamina. Pessoal, nesse momento que a gente já está avançando aí nas funções orgânicas, na nomenclatura delas, eu sugiro que você tenha perto de você uma tabelinha com os principais grupos orgânicos, principais ramificações. Chegou em alguma das turmas, eu consegui trabalhar essa parte, passar os principais grupos orgânicos, e em outras não. Então, a minha sugestão é que vocês peguem na internet, ou eu posso disponibilizar no material também para vocês, uma tabela dessas, tá bem? Então, metilamina, primeiro exemplo, segundo etilamina, fenilamina, daí eu deixei ali a nomenclatura usual porque é um produto muito conhecido, que é a anilina, é utilizada em corantes, né? E por último, a isopropilamina. Por que não é propilamina somente? Porque o NH2, o grupo amino, que chama o NH2, está no carbono do meio. Então, eu tenho 3 carbonos. Se tivesse na ponta, era propilamina. Como está no carbono do meio, é isopropilamina, tá? Tem a ver com o nome do radical. O nome do radical que tem 3 carbonos e a valência livre no meio é isopropil, tá?
Bom, embaixo eu tenho exemplos, então, de aminas secundárias e terciárias, que são as aminas que têm mais de um substituinte. Como é que você faz? Você isola o nitrogênio, faz uma bolinha, isola o nitrogênio e olha quem são os substituintes que tem na volta dele. No primeiro exemplo, ó, isolou o nitrogênio, à esquerda você tem o metil, à direita você tem o etil, certo? Só coloca em ordem alfabética. Etil, metil, amina, ok? No segundo exemplo, você tem de um lado o metil, à esquerda o metil, do outro lado o fenil. Só você botar em ordem alfabética. Fenil, metil, amina, tá? No terceiro ali de baixo, você tem uma amina terciária com 3 substituintes. Isola o nitrogênio do meio, à esquerda você tem o metil, à direita você tem o etil e embaixo você tem o metil de novo. Repetiu 2 vezes o mesmo grupo funcional. Não tem problema. Ó, etil, você não vai dizer etil, metil, metil 2 vezes. Você vai dizer etil, dimetil, amina. Fica muito claro para quem está ouvindo ou lendo a sua nomenclatura quando você fala etil, são 2, dimetilamina. Consegue saber, ó, que os 3 hidrogênios da amônia foram substituídos, um por etil e os outros 2 por metil. E por último, você tem também uma amina terciária, separa o nitrogênio ali e vai olhando o nome dos 3 outros grupos orgânicos. À esquerda você tem um fenil, à direita você tem um etil e embaixo você tem o isopropil. Então agora é só você colocar em ordem alfabética. Etil, fenil, isopropil, amina, tá? Então, hora de estudar bastante aí os grupos orgânicos.